Olá, graça e paz do Senhor, tudo bem? Eu estou aqui com o professor Elvis, vou fazer aqui umas perguntas para ele e ele vai estar respondendo essas perguntas aqui para nós. Nessa oportunidade, vamos estar falando sobre religiões, igrejas. Todas as igrejas são iguais? Será se todas elas são verdadeiras? Será se todas estão certas? Vamos estar falando sobre definições, características de uma igreja. Professor Elvis. Olá, meus amigos, eu estou aqui hoje com o meu amigo Neuivan no canal Bíblia Show. Eu quero agradecer esse convite de participar aqui, esclarecer algumas perguntas sobre igreja, religião, sobre o cristianismo aqui no Brasil. E para você que não é inscrito no canal ainda, se inscreva, tá bom? Aprenda um pouco mais sobre a palavra de Deus e sobre esses movimentos aqui do Brasil, como é que funciona. Professor, a primeira pergunta que eu tenho é sobre o que o senhor pensa sobre as igrejas. Todas as igrejas são iguais? Pois é, Neurivan, igrejas, na verdade, existem muitas placas hoje em dia que abrem, né? Todas as esquinas, até uma grosseria falar dessa maneira, mas são várias que temos em todos os locais do nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Mas o nome igreja mesmo, ele é caracterizado por um movimento que tenha algumas aptidões, né? Como doutrina, como segmento. Tem que ter algumas aptidões, você pode até pesquisar sobre isso no Google, o que caracteriza ser uma religião, né, ou ser uma igreja. Então, pelo meu conhecimento teológico, eu considero a igreja somente duas, a católica e a adventista, da qual eu faço parte. Eu era da igreja católica anteriormente, agora sou adventista. E a minha caracterização das duas como igreja é porque elas têm todos os requisitos para serem consideradas igrejas. E o principal deles é que elas não têm alguém que mande no movimento, uma pessoa só que coordene todo o movimento, mas elas têm um conselho, isso é o mais importante. Você vê, por exemplo, que uma das decisões mais importantes da Igreja Católica, que é o papado, ela não é decidida por uma pessoa só, nem pelo Papa anterior, que é o líder majoritário da Igreja. É decidida pelo Conselho de Bispos no Vaticano, que fazem a votação, e quando agem em consenso, você tem um novo Papa. E quando eu vim ser adventista, eu percebi que esse conselho ele era muito importante para que possamos tomar as decisões da igreja. Porque quando você tem uma igreja com um líder só, o que acontece? Se esse líder erra, ou os líderes que ele colocou cometem alguns erros, como alguém vai chamar a atenção? Já que ele era o majoritário, né, ele acaba, desculpa o termo aqui para quem frequenta algumas igrejas desse tipo, mas acaba sendo o dono da igreja. As suas decisões, ou aquilo que ele reflete, o seu pensamento, acaba sendo o pensamento das pessoas todas que seguem aquela religião. Mas eu considero, com todo o carinho e respeito que eu tenho pelos outros, a adventista e a católica um pouco à frente nesse sentido pelos conselhos que elas têm. Porque eu já frequentei outras igrejas, eu tinha outras denominações, e sempre tinha um pastor que decidia tudo a igreja. Nunca tinha um conselho que tomava as decisões e causava esse problema que eu acabei de citar. Tá bom? Viu só? Muitas pessoas pensam que todas as igrejas são iguais e outros julgam outras sem saber, mas o professor Elvis comprovou que não é assim. Nem todas as igrejas são iguais e que a gente precisa conhecer cada uma delas para saber se está no lugar certo. Tem diferença, né? Muito importante isso. Muito obrigado, professor, por responder essa dúvida da gente, tá bom? E a outra pergunta é, o que ele fez mudar de igreja? Quando eu conheci a minha esposa, ela veio de família evangélica, o avô dela era pastor, né? E ela tinha esse conhecimento já de como é que funcionava as outras igrejas. Porque, para mim, quando eu era católico, o que acontece? Funcionava da seguinte forma: considerávamos evangélicas todas as igrejas como se fossem uma só. Para mim, no meu conceito, a Universal, a Mundial, na Universal de Macedo, Mundial de Valdomiro, Renascer, tem a Assembleia, a Batista e as outras denominações evangélicas, para mim eram todas uma só. Eu entendia que evangélico era a pessoa que seguia a denominação evangélica igual o católico segue a denominação católica. E que todos, aonde fossem, eram a mesma denominação. Eu nunca entendi que havia movimentos diferentes dentro do próprio movimento evangélico. E nem mesmo conhecia a igreja adventista, eu pensei que fosse simplesmente do meio evangélico, a igreja do véu, as outras igrejas, eu sempre pensei, são uma igreja só e todos a mesma denominação. Quando eu vim ter conhecimento, que eu não saí da católica na verdade, eu comecei a frequentar com a minha esposa,
a sua origem evangélica, as igrejas para conhecer. Eu acho que a mente aberta é importante, você ter um conhecimento. E aí, quando eu comecei a conhecer as igrejas evangélicas, né, eu tive algumas percepções da verdade que a igreja católica pregava e a verdade que o meio evangélico pregava, que era um pouquinho diferente. E acabei aderindo um pouco mais àquelas outras verdades do meio evangélico. Mas eu concordo com muita coisa da igreja católica. E eu gosto, ainda tenho amigos padres, né, amigos católicos em todos os lugares, e eu gosto assim de me igualar com o pessoal mais pelo que temos de parecido do que ficar criando divergências com as nossas contrariedades. Eu acho que ser irmão, que o mais importante é amar, né, o meu colega, o meu próximo, os meus irmãos cristãos, porque a gente tem que entender que, antes de tudo, são pessoas. Ame pessoas, né? Aí, talvez você deteste alguma religião, alguma denominação, mas as pessoas que frequentam, você tem que amá-las, tem que tratá-las com carinho e respeito, tá bom? Isso é o mais importante. Mas, basicamente, eu saí por isso, depois eu frequentei algumas igrejas, algumas placas, e fui vendo alguns conflitos onde eu frequentava, até que acabei chegando ao seio da igreja adventista, do qual frequento hoje, e deixo bem claro para as pessoas que eu conheço, né, para muita gente que eu conheço, eu não frequento a igreja adventista buscando ali me apoiar como eu fiz na católica na época, buscando uma verdade universal. Tem conflitos, tem divergências, mas é onde eu achei uma verdade um pouco mais homogênea até hoje, né? E os conflitos, se eu por um acaso achasse conflitos em liderança e divergências da palavra de Deus, de forma que fosse muito contrário ao próprio cristianismo, eu não estaria nela. Eu me desvencilharia, assim como sair das outras, sem problema nenhum. Porque o meu conhecimento, a minha busca, ela é da verdade e ela é de ser cristão cada vez mais, né? Mas não cristão de boca para fora, um cristão de nome, que conheça realmente a Cristo. Então, enquanto estivermos seguindo e caminhando no mesmo segmento, estarei eu junto com o adventista, né? Isso foi um crescimento espiritual. O professor, ele entendeu de que ele tinha algumas coisas que aprender e que mudar e seguir, né? Isso se chama crescimento espiritual. O professor aí cresceu espiritualmente. Os adventistas são chamados por muitos religiosos de seita. Você também achava isso? Para você, a Igreja Adventista do Sétimo Dia também era uma seita? Pois é, Norivan, o que eu penso, gente? Antes de ser adventista, como eu disse, eu era católico, então eu nem conhecia os adventistas. Para mim, adventista, Igreja do Véu, Igreja Universal, era tudo uma coisa só. Quando eu comecei a conhecer o meio evangélico com a minha esposa, né, nós começamos a ter algumas experiências com algumas igrejas que passamos e tal, do qual temos muito carinho ainda, até hoje, pelos pastores de qual frequentamos. Né, participei da Igreja Assembleia de Deus, com o pastor Joaquim, pastor Fábio, pessoas maravilhosas. Participamos da Igreja de Deus também, né, com o pastor Valderico, pessoa também que temos um grande carinho. E, assim, o que eu penso? A questão de ser seita é porque muitas vezes nós temos um olhar preconceituoso. Eu, por exemplo, hoje sou adventista e tem alguns colegas adventistas também que veem as outras igrejas como seitas, né? Isso é complicado. Tem colega adventista que não é amigo de católico. Eu, por exemplo, tenho aprendido muito com o Dr. Rodrigo Silva. Ele é do canal Novo Tempo, ele tem um programa chamado Evidências, se você não conhece, você pode procurar no YouTube. E doutor em arqueologia. Ele é formado em 2 faculdades católicas, ou são 3, parece. Ele tem mestrado e tem doutorado na faculdade católica. Ele tem um cara imenso. Tem um vídeo dele, inclusive, no canal do Vilela, no podcast, em que ele conversa com o Rabino e com o padre Joãozinho. Eu achei isso muito legal, porque você tem que ter respeito pelas outras igrejas, tem que ter respeito pelas outras religiões, mesmo que você não conheça. E no dia que uma pessoa te convidar para a igreja adventista e você deixar de ir por achar que é seita, eu acho que você tem que conhecer a pessoa antes. Tem que ver um pessoal que tem esse preconceito muito grande sobre ele, são um testemunho de Jeová, né? Eu conheço algumas pessoas que são de lá, e embora tenhamos princípios diferentes de crenças, eu tenho um respeito imenso por eles. São pessoas que agem com conduta séria, sempre exemplar. Eu conheço, assim, a maioria dos que eu conheço, eles pagam suas contas, eles não têm dívidas, não deixam motivos para falarem deles, criticarem. Então são pessoas também que são vistas como seres, testemunho de Jeová, e eu tenho um carinho imenso por eles. Agora, o destaque que eu vejo, né, que me faz frequentar a igreja adventista em si, como eu já falei, é a sua organização, a forma como funciona, a irmandade que existe aqui dentro, talvez por isso que taxa como seita,
porque eles se ajudam muito entre eles, né, os adventistas. Existe uma irmandade, um carinho muito grande entre os irmãos da igreja adventista. Talvez isso taxe eles como seita, pelo fato deles se tratarem muito bem e deles tentarem sempre se ajudar. Assim como existe na maçonaria essa questão de um ajudar o outro, inclusive a maçonaria, né, que ela... Eu respeito os amigos maçons, eu não sou de criticá-los em si e tal, né? Eles têm a sua religião lá, o seu conceito, e nós temos o nosso. Mas assim, eles têm uma coisa que é um exemplo grande pra gente, que é a questão de que um ajuda o outro. A maçonaria, eles têm essa irmandade muito grande. Se um maçom tiver um problema financeiro, o outro ajuda. E aqui na Adventista tem muito isso, as pessoas se ajudarem, né? Talvez por isso que taxem como seita, por esse sentido. Mas a questão também que nos faz ser taxados como seita é o sábado, né? Mas quanto ao sábado, nós entendemos que, é como eu falei, você não tem que guardar o sábado por mandamento. Na verdade, nenhum mandamento tem que ser guardado por mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você não tem que, é o mandamento, eu vou seguir cegamente, não vou. Não, você tem que entender que Deus está ensinando o povo a evitar conflitos. Se um homem começar a cobiçar a mulher do próximo dele, é perigoso o próximo se irritar e alvejá-lo, né? Então esse é o problema. Na verdade, Deus traz os mandamentos para que a gente possa ter uma vida em harmonia. E o sábado, ele faz parte disso. Ele nos traz essa convivência e harmonia, porque você entende a partir da experiência dele, como é que você fica uma pessoa mais tranquila. Muita gente não entende esse jeito adventista de ser tranquilo, de ter paciência quando as pessoas são grosseiras com você. Está numa situação de conflito ali, está todo mundo nervoso, o adventista sempre, ou quase sempre, né, alguns também perdem a estribeira, mas quase sempre o adventista ele tem mais paciência, ele consegue lidar melhor com a situação, justamente por isso. A última pergunta, professor, como foi conhecer o quarto mandamento da lei de Deus? Sobre o quarto mandamento, do guardar o sábado, é interessante porque eu nunca, como eu falei para vocês anteriormente, eu nunca havia sido apresentado à igreja adventista, e a maneira como eu havia, era assim como eu via todas as outras igrejas. Eu sempre pensei que evangélicos fossem todos um grupo só, uma igreja só. E aí, depois quando eu fui conhecendo, vendo que havia umas placas de denominações, eu acabei chegando à adventista, e o quarto mandamento me foi apresentado de uma forma muito branda, muito tranquila. Eu trabalhava nos sábados, eu fazia eventos, eu não tinha problema nenhum com isso, mas o pastor me trouxe mais como uma experiência. Um grande amigo meu, o pastor Miguel, que era da igreja do Sudoeste, onde eu frequento até hoje, e assim, eu conheci ele mais experimentando do que o conhecimento em si. Foi apresentado o mandamento pela Bíblia, e foi apresentado também o conhecimento teológico de como é que ele funciona, das perseguições que houveram sobre o sábado, mas eu me deleitei, digamos, diante dele assim, mas quando eu o conheci, quando eu parei o primeiro sábado para experimentar o que seria adorar o Senhor naquele sábado, ir à igreja durante a manhã, durante a tarde havia uns ensaios do coral, tinham outros eventos, tinha um culto do JA, que é o culto dos jovens, às 5 da tarde, e eu passei aquele dia inteiro, aquele sábado inteiro, como se fosse um retiro espiritual. A primeira vez que eu participei, né, que eu guardei o sábado, eu achei assim uma experiência muito boa, maravilhosa. E aí então eu resolvi tentar, durante os outros sábados, seguir, mas não foi também algo de um dia para a noite. Eu não conseguia muitas vezes me desvencilhar de trabalhar no sábado, ou de fazer algum evento, né? Eu sempre estava participando quando me chamavam, eu não simplesmente abracei, eu fui experimentando aos poucos, e aos poucos foi me envolvendo. E hoje para mim o sábado é um dia esperado, né? Como para todos os adventistas, quando chega na sexta-feira nós aguardamos ansiosamente o sábado. Mas como eu estou dizendo, mais por uma questão de experimentar, a palavra do Senhor fala muito provar e vede. Então, se você quer conhecer, eu te convido a experimentar esse sábado durante um dia. Não precisa ser uma experiência em igreja, você não precisa ir até a igreja e participar de um culto adventista. Você pode experimentar na sua casa, pode se deleitar no canto da sua casa, fazer uma oração, começar o sábado com oração e você vê se vai ser diferente ou não. Mas para mim fez muita diferença. Hoje em dia, o sábado é um dia que realmente ele tem uma aptidão, um sabor especial diante da semana. É um dia que eu realmente descanso e começo o domingo com outra energia, né? Renovadas energias. Então a guarda do sábado ela me faz sentir isso. Você termina a sexta-feira, o que é um dia que para muitos é dia de festa, muitos saem para boates, né? Eu já fiz muito isso também na minha juventude anteriormente, antes de me casar, ia para boate, saía para eventos e tal.
até tocava em eventos por ser músico, e aí então ficou muito mais fácil. Quando na sexta-feira, aquela ansiedade que vinha de ir para a boate, eu comecei a direcionar para o fim do dia para as minhas orações. É o momento que paramos, eu e minha família, fazemos ali as nossas orações, apresentamos ao Senhor o pôr do sol, começamos a guardar o sábado já assistindo vídeos, lendo a Bíblia, fazemos um programa com a família onde comemos pipoca, tomamos um suco, fazemos um momento especial. E aí quando o sábado de manhã vem, já vem muito mais tranquilo, muito mais leve, o coração já está mais deleitado diante do Senhor, já está ali num descanso. Aí eu vou ao culto, já converso com os irmãos, então eu sinto esse momento muito especial hoje em dia. Mas foi algo que, como eu estou comentando com vocês, uma experiência que eu fui vivendo. E anteriormente, como eu falei, eu já sentia essa diferença no sábado, mas não sabia também que era um mandamento do Senhor, né? Mas hoje eu não sigo como um mandamento somente, mas sigo como um dia em que eu experimento na presença do Senhor e sinto no meu coração esse prazer de estar. Por ter nascido em família católica, nós guardávamos o domingo, né? Anteriormente. E é engraçado eu comentar isso porque tinha algumas experiências que eu passava antes de me tornar adventista que me traziam uma certa apreciação pelo sábado. A gente, de vez em quando, o católico tem isso, tem missa todos os dias. Então, às vezes eu ia à missa no sábado, às vezes tinha um retiro espiritual no sábado, às vezes tinha algum evento da igreja no sábado, que tínhamos a missa, tínhamos o evento religioso em si, onde você fazia as orações. E eu sempre achei o sábado mais um sabor muito mais degustativo, digamos assim, né, do que o domingo. O sábado sempre me pareceu um dia mais prazeroso para ficar diante de Deus. Eu sentia isso no meu coração, mas não falava para as pessoas, nunca comentei com ninguém. E quanto a essa questão, né, da religião em si, das religiões, eu tenho a dizer para você o seguinte: eu me adequei melhor na igreja adventista. Mas é como eu disse, nós temos que respeitar e amar nossos irmãos de todas as religiões, sem preconceito nenhum. Mas eu trago para você esse chamado, né? Trago para você esse pedido, esse conceito, para que você abra a sua mente e para que você siga aquela palavra que Jesus disse, né? Várias vezes: provar e vede. Então, que você possa provar e possa ver, não só o que a sua religião, a sua igreja oferece, mas conversar com outros amigos também, outros colegas de outras religiões e ver, entender como é que funciona o conceito deles. E experimentar para ver se aquilo não vai se aplicar à sua vida. Pode ser que você creia que aquilo não se adequou direito, né? Não, sábado não se adequou, não gostei, eu prefiro trabalhar e tal. Não tem problema, né? Nós vamos continuar te amando, orando por você e clamando para que você possa trazer essa experiência. Porque com a experiência é que você vai querer poder dizer se é bom ou se não é, né? Então aqui eu trago, para quem não conhece ainda a igreja adventista, para quem não conhece esse segmento, né, de religião, esse segmento de ideia de doutrina, que você possa dar espaço, dê espaço para um irmão quando te convidar, né? Tenha curiosidade, vá lá conhecer, prove um culto no sábado, veja como é que é. Pode ser que você goste, e pode ser que se adeque à sua vida e que você tenha uma vida melhor, como a que eu tive, com a experiência que eu tive, venho trazer para você então, tá bom? Que é irmão de outras religiões e que ainda não experimentou, né, do meio adventista. O sábado nos reforça, ele nos faz começar a semana muito mais tranquilos, como eu falei anteriormente. Então, como eu estou falando para vocês, o sábado é a questão de uma experiência. Se você quer ter uma convivência e uma intimidade maior com o Senhor, tente guardar os mandamentos, né? Mas não só os outros mandamentos, os outros 9. Coloque o sábado também, que é o quarto. Experimente e veja o que você vai achar. Se sua vida vai ficar melhor ou pior. Aí é você que me diz, não vou ser eu. O professor entendeu que a igreja deve ser dirigida por um conselho, e esse conselho deve estar de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, dirigido por Deus. Que o sábado faz parte dos 10 mandamentos e que é uma bênção para nós. E nós precisamos obedecer a palavra de Deus, obedecer aos mandamentos de Deus. Cristo está voltando e nós precisamos entregar nossa vida a Ele, caminhar de acordo com a sua palavra, vivermos em unidade, em harmonia com a palavra de Deus. Você que ainda não experimentou ou quer guardar o sábado, essa delícia, experimenta, faça um teste, prove você mesmo e tire suas próprias conclusões. Faça como o professor Elvis. Não é o teu desejo estar preparado para a volta de Cristo?
Então, obedece os mandamentos de Deus, obedece a palavra de Deus. Professor, muito obrigado por estar aqui conosco no canal Bíblia Show. Que Deus continue abençoando sua vida cada dia. Que cada dia venhamos a crescer na graça, crescermos na fé, crescermos espiritualmente, está cada dia nos preparando para o reino dos céus. Graça e paz do Senhor. Fica com Deus. Eu quero mais uma vez agradecer então esse convite, né, do Neurivan aqui para o canal Bíblia Show, e quero deixar um abraço para todos vocês que assistiram, pedir para que você possa se inscrever no canal e que o Senhor Jesus possa abençoar o seu coração, que você tenha um dia abençoado, um mês, um ano, tá bom? Se você teve alguma perda, que o Senhor possa trazer consolo ao seu coração e que você possa experimentar a presença de Deus na sua vida. Forte abraço. Obrigado a você que acompanhou esse tema e que Deus abençoe. E eu quero finalizar fazendo uma oração contigo. Vamos orar? Grandioso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por tua proteção, tua bondade e teu amor. Senhor, assim como o professor Elvis encontrou as verdades da tua palavra, que essa pessoa também, Senhor, venha encontrar as tuas verdades, Senhor Deus. Conduza ela, Senhor, ao destino que tu quer que ela siga, Senhor. Teu caminho, Senhor, a verdade. Em nome de Cristo. Amém.